Ano passado, o Atlético teve uma média de 1,3 gol por jogo. Essa média é a pior desde o Brasileiro de 1993. É um absurdo isso. E quando você pensa que a gente tinha ali 7 peças responsáveis principais, né, por balançar as redes do Bragantino, 6 faziam parte desse ataque do ano passado, aí você fala, Fael, mas o Cassierra está em BH. Pois é, ele não deveria estar em BH agora, ele deveria estar em BH no início da pré-temporada. Eu concordo que agora ele precisa realmente pegar ritmo, ou preparo físico, mas é porque o planejamento começou errado. E repete 2025, quando os reforços não foram para os Estados Unidos. Então nós temos, infelizmente, o mesmo ataque que teve a pior média desde 1993, com exceção do Alaminda, que jogou alguns minutos. Com tantos atacantes que saíram, Biel, Rony, João Marcelo, Isaac, além do Cassierra, a gente precisa de mais uma peça. E se está pagando o salário do Júnior Santos, ele tem que pelo menos ir para o banco de reserva. Não adianta vocês falarem que vocês estão com o Tite, fechado com o Tite, que vocês estão fechado com o William. Porque com todo respeito ao meu amigo Marquinhos, que inclusive joga no meu time, Marquinhos é um cara responsa, joga bola com a gente lá. Mas na hora de disputar campeonato, não é o cara que a gente coloca como peça principal do nosso time, né? E ao senhor Adenor, pois é, senhor Adenor, você conseguiu estragar um trabalho que estava impecável com o Jardim. E aí, em menos de um mês e meio, a gente vê um time inoperante e um time estéril que no segundo tempo sequer chutou a bola lá. A hora que o Matheus Pereira faz esse golaço, a gente começa a pensar o seguinte: opa, tem uma pontinha de esperança aí. Ele vai jogar comemoração espetacular dos jogadores. É que no futebol onde a gente começa a observar realmente. Eu posso, Fael. Se eu puder comentar sobre o meu time, eu te agradeço muito, meu Mas é porque no futebol ele não decide, então. Aí ele tá jogando gol. Eu te agradeço demais se eu puder, meu querido. E aí, meu querido, o que é que acontece? Nesse exato momento, o Cruzeiro começa a mostrar realmente que começaria com aquela posse de bola estéril e aqueles ataques que não resultariam em absolutamente nada, que é a cara do seu Adenor. E é quando o Cruzeiro começa a sofrer na mão do Coritiba. Por quê? Porque ao invés de manter as linhas altas, ao invés de você manter profundidade, ao invés de você manter o seu time de maneira que pudesse ter uma postura ofensiva, para você poder brigar por bolas, por exemplo, no erro do adversário e ter boas conclusões, o time simplesmente se perde em campo, dando possibilidades. E aí, eu queria esse sócio-torcedor aí do William. Esse sócio-torcedor deve ser bom demais. Assistir o jogo dali de dentro do campo. Deve ser muito bom, meu amigo, assistir o jogo daí. Porque, William, sua movimentação é horrorosa, seu posicionamento é um posicionamento que não consegue se explicar de um lateral direito. É um fundamento básico. E aí, quando você se posiciona ali para bater essa falta e o Matheus Pereira acaba cruzando essa bola aí, olha o que é que acontece. Dá possibilidade de um contra-ataque aonde erra de novo, mais uma vez ali, o Gerson dá vida, e não tem como você culpar o Cássio, principalmente porque ele fica cara a cara com o Breno Lopes, e o Breno Lopes, por mais que muita gente não goste e possa comentar e falar que é um jogador isso ou assado, é um jogador de qualidade, revelado pelo Cruzeiro, aprendeu pelo Cruzeiro, e é um camarada que simplesmente sabe fazer essa função aí, com gol, inclusive, em final de Taça Libertadores da América. O sonho dele é jogar no Quando Galo. começa o segundo tempo, sonho de todo mundo, Fael. Você sempre fala isso, sonho de todo mundo. O sonho de atleticano é que você possa ter uma torcida maior que a do Cruzeiro, que possa ter mais título que o Cruzeiro, e você não tem absolutamente nada disso, tem que ficar fazendo argumentação e fazendo gracinha aqui no programa mesmo. Segundo colocado do Grupo A com 10 pontos, o Atlético chega invicto para o jogo de amanhã às 18h30 na Arena. O adversário é o Atlético, terceiro colocado do Grupo C. O alvinegro da capital busca a vitória para se garantir na semifinal mineira. Retrospecto no estadual são 6 jogos, com 5 vitórias do Atlético e 1 do Atlético. A única derrota atleticana foi em 2023, 1-0 pela semifinal do Mineiro, com gol de Jonathan Júnior em São João del Rei. O técnico Sampaoli vai optar pelo mistão? O atacante colombiano Cassierra será, enfim, relacionado? E o Júnior Santos, hein, que teve as negociações encerradas com o Bahia? Daqui a pouco, volta só rapidinho pro Fael, gente, para ele comentar a questão do Júnior Santos e na sequência nós vamos tramelar. Tá. Ano passado, o Atlético teve uma média de 1,3 gol por jogo. Essa média é a pior desde o Brasileiro de 1993. É um absurdo isso. E quando você pensa que a gente tinha ali 7 peças responsáveis principais, né, por balançar as redes do Bragantino, 6 faziam parte
desse ataque do ano passado, aí você fala, Fael, mas o Cassierra está em BH. Pois é, ele não deveria estar em BH agora, ele deveria estar em BH no início da pré-temporada. Eu concordo que agora ele precisa realmente pegar ritmo, ou preparo físico, mas é porque o planejamento começou errado. E repete 2025, quando os reforços não foram para os Estados Unidos. Então nós temos, infelizmente, o mesmo ataque que teve a pior média desde 1993, com exceção do Alaminda, que jogou alguns minutos. Com tantos atacantes que saíram, Biel, Rony, João Marcelo, Isaac, além do Cassierra, a gente precisa de mais uma peça. E se está pagando o salário do Júnior Santos, ele tem que pelo menos ir para o banco de reservas, Bel. A gente já tinha tramelado o clássico, agora, Hugão, vamos começar com a sua tramela para Atlético e Atletique. Agora sim, meninos, podem colocar na tela as odds, por favor, da nossa tramela KTO. Começando pelo Hugão, na sequência Nandinha e Fael. Fala uma coisa com vocês, perderam muito tempo falando de time rival que não. 1-0 para o Atletique. 1-0 Atletique. Atletique, você precisa reagir para conquistar o seu espaço aqui na bancada. 1-0 Atletique. Você é traíra, hein, Zé? Pô, vamos lá. O Galo não vai ter vida fácil contra o Atletique, eu imagino isso. Mas eu quero, não tô falando que é o que vai acontecer, eu quero um jogo com muitos gols por parte do Galo. Eu quero um 3-0 na Arena MRV, pro Astral ir lá pra cima e a gente ter uma Arena MRV lotada contra o Fala hat-trick do Hulk de novo pra gente ver o que acontece. Toda vez que você fala isso dá ruim. Fala hat-trick do Hulk aí. O Renier que vai balançar as redes. Não, fala hat-trick. Acho que vai ter até menino da base fazendo gol aí. Não, fala hat-trick. 3-0 pro Galo.